bênção daquele que serve a Deus não está no lugar, está nele. Onde quer que a pessoa que tem a bênção de Deus vá, não tem jeito, pode ser deserto, porque se Deus for contigo, o deserto tem que te fazer prosperar. Deus está lutando o tempo inteiro para fazer você progredir, para fazer você vencer, para levar você para a próxima fase desse game da vida. Quando nós vamos falar de Jesus, é muito importante nós entendermos que ele nunca foi muito convencional em suas ações, em suas atitudes. E nem por isso precisou quebrar princípios, nem negociar com valores. Ele é capaz de oferecer e de procurar qualquer tipo de pessoa, entrar em qualquer casa, frequentar qualquer tipo de ambiente, sempre com o propósito de mudá-lo. Seu respeito para com a decisão das pessoas era em alto nível. Uma vez ele encontra com um rapaz que queria saber ou obter respostas sobre a vida eterna. Jesus, que era capaz de olhar muito além da aparência, viu que o seu coração estava ancorado em coisas materiais. Jesus então disse a esse rapaz: pega o que tu tens, vende, dá aos pobres, você terá um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Se você acha que Jesus estava dizendo que para segui-lo tinha que ficar pobre, é só você mudar um capítulo à frente e você vai vê-lo entrando na casa de Zaqueu, o rico, e ele não pede isso de Zaqueu. Zaqueu que se oferece para dar uma parte de seus bens. Quando Jesus fala isso com o jovem rico não entende, se entristece, vira as costas e vai embora. Jesus não vai atrás dele, tentando negociar alguma coisa que o mantivesse perto ou por perto de Cristo, porque era um princípio. E quando ele expõe princípio, quem não aceita tem todo o direito de ir embora. Nem todo mundo vai entender de forma imediata. Muitos dos princípios de Jesus, ou que a palavra de Deus vai colocar sobre nós, entrarão em choque com questões comportamentais, entrarão em conflitos com coisas que nos oferecem algum tipo de vantagem, de benefício, de prazer, de lucro. E por isso muitas vezes pessoas entram num processo de transformação e dependendo do que lhe prende, dependendo do que lhe domina, às vezes leva um tempo considerável até pessoas se libertarem. Por isso nós precisamos entender que a maneira de Jesus agir, ela precisa ser vista por quem vê a ação. Você vai vê-lo parando para conversar com o mendigo, tocando num defunto com a possibilidade de ficar impuro, sendo tocado por uma mulher que sangrava, tendo a possibilidade também de ficar impuro, de entrando na casa de um leproso para comer, se permitindo manter uma conversa particular com uma mulher num ambiente isolado no poço de Jacó. Quando você vai ver a ação, o agir, o mover de Deus, inevitavelmente, Jesus provavelmente está a fim de alcançar quem você pensa que não deveria ser alcançado. Ele está a fim de salvar quem você acha que não tem o direito à salvação. Por isso, muitas vezes, nós acabamos entrando em choque. E eu quero começar por esse texto. Lucas, capítulo 17, verso de número 32. O texto diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Eu acredito que, se não todos, a grande maioria, sabe do que Jesus está falando neste momento. Neste pequeno versículo, quando ele está dizendo para seus ouvintes: eu preciso que vocês tragam à memória de vocês a história da mulher de Ló. Obviamente, Jesus está falando que nós precisaríamos entender e lembrarmos de por que ela morreu, por que é que a história dela se paralisou, por que é que ela se tornou uma estátua de sal. O que aconteceu com essa mulher? Por que é que Jesus está dizendo a seus ouvintes que é necessário se lembrar dessa mulher? E muito mais do que a mulher de Ló, eu acho que vale a pena nós lembrarmos da história de Ló. O que me parece que a atitude dessa mulher ao sair de Sodoma e Gomorra é algo que pertencia à família de Ló. Quando nós vamos olhar para a história de Ló, nós vamos encontrar nele, nós vamos encontrar na esposa dele, nós vamos encontrar nas filhas dele um comportamento que já vinha oriundo da família de Abraão. Aliás, eu queria que você entendesse isso. Quando Deus chama Abraão para mudar a história da vida dele, Deus diz: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer de você um vencedor. Você vai chegar onde nenhum dos seus
chegaram. Eu vou formar um povo através de você. Mas para que isso aconteça, eu vou precisar que você faça duas coisas. Eu vou precisar que você saia da sua terra e da sua parentela. Eu vou precisar mudar você de lugar e tirar você do meio dessas pessoas. Que pessoas são essas, pastor? Que lugar é esse? O lugar é um lugar de idolatria. As pessoas são pessoas que começam e não terminam. Deus está dizendo para alguém que Ele quer tornar bem-sucedido, que para eu te tornar bem-sucedido, eu preciso remover coisas da sua vida. Que coisas? Coisas que impedem você de avançar para o seu futuro. Quando nós olhamos a preocupação de Deus, e não é apenas em Gênesis 12, como Abraão, você pode abrir os Salmos, 150 Salmos, mas o primeiro, ele diz, bem-aventurado aquela pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Você vê novamente direções essas que vão mudar a vida de pessoas. Olha bem, o propósito sempre é remover. Bom, eu vou escrever o nome de Daniel na história, eu tiro ele de sua família. Eu vou fazer algo grande na vida de José, eu preciso remover ele do seu lugar e da sua parentela. Deus está sempre buscando uma oportunidade de remover de nós pessoas, coisas, hábitos, lugares que podem impedir que nós tenhamos o futuro que Ele deseja para nós. O problema é que essa remoção costuma ser dolorosa. Essa remoção muitas vezes costuma ser desagradável. E quando nós somos expostos a esse ambiente de remoção, nós temos dificuldade. E aqui eu quero usar o Abraão como exemplo. Deus diz, sai da sua terra e da sua parentela, porque isso te traz problema. Ele sai da terra, sai de sua parentela, mas resolve levar um de seus parentes. E ainda bem foi só um, que um só já deu essa problemada toda. Imagine se ele leva uma sogra. O cara leva o sobrinho, já gerou essa encrenca. Mas ali nós vamos ver a história de Ló. Quando nós vemos o momento em que Abraão se separa de Ló, naquele momento onde seus pastores, eles têm contenda, nós vemos a maneira com que Ló enxerga as coisas. Abraão diz para Ló, nós precisamos nos separar. Então vamos fazer o seguinte, você é mais novo, você tem menos experiência, tá certo? Vamos fazer o seguinte, escolhe você para onde você quer ir. O direito de escolha era de Abraão, era ele, mas ele dá a seu sobrinho e diz, para onde você quer ir? E ele olha as campinas do Jordão, preste atenção, o futuro, ele está olhando para frente, é verdade, para onde ele quer ir, e para onde Ló quer ir, para onde ele acha que é bom. O capítulo 13 de Gênesis, o verso 10, diz que ele olha para as campinas do Jordão, e é para lá que ele vai, é para lá que ele ruma. Por quê? Porque para ele está olhando o melhor lugar, aquele que aparenta, o mais promissor, aquele que parece que ele vai ser bem sucedido. O que Ló ainda não sabe é que a bênção daquele que serve a Deus não está no lugar, está nele. Onde quer que a pessoa que tem a bênção de Deus vá, não tem jeito, pode ser deserto. Eu já ouvi falar que deserto não é lugar de morar, eu até entendo, mas a Bíblia diz que Ismael cresceu, prosperou e venceu no deserto, porque se Deus for contigo, o deserto tem que te fazer prosperar. Amém. Só que quando eu olho no mesmo capítulo, no 13, no verso 14, assim que Ló vai embora, aliás, assim que ele sai da vida de Abraão, um local que ele nunca deveria ter estado, porque Deus avisou lá no capítulo 12, assim que ele vai embora, olha o que diz o verso 14, disse o Senhor a Abraão, levanta os teus olhos e olha. Enquanto um olha para onde quer, o outro olha para onde Deus manda. A diferença dos bem-sucedidos verdadeiros é exatamente essa. Talvez você procura um negócio mais promissor, o lugar mais promissor, as pessoas que você... Pare de olhar segundo os seus olhos e passe a olhar segundo os olhos do Senhor. Mas para que isso aconteça, provavelmente quem Ele mandou, ou aquilo que Ele mandou sair da sua vida, tem que sair. Quando nós vamos olhar para a história das filhas de Ló, eu só quero lembrar você que agora está elas com seus pais, com seu pai, e ela acaba se deitando com seu pai para ter um filho, porque elas não veem condições de fazer isso de outra maneira. A ótica dessa família sempre foi uma ótica bem complexa. Nós vemos, por exemplo, o anjo falando para Ló, vai lá e fala para suas filhas e para seus genros, que vocês têm que sair daqui depressa, que Deus vai destruir a cidade. Primeiro, os genros não aceitam, fica para trás. Segundo, os anjos têm que pegar na mão da mulher e das filhas e dele para sair, senão ele não sai. Quando eu olho para a história desse camarada, eu vejo o Noé chegando em casa e dizendo para a família dele, Deus falou comigo para a gente fazer um barco, e a família fez. Olha só a credibilidade. Eu quero te mostrar, por quê? Porque quando eu vejo a mulher, Jesus usando esse texto, dizendo que eu preciso me lembrar da mulher de Ló, me parece que o que a Bíblia está querendo dizer é o que o passado pode fazer com pessoas. Deus está lutando o tempo inteiro para fazer você progredir, para fazer você vencer, para levar você
você para a próxima fase desse game da vida. Eu tenho o hábito de brincar e dizer, a palavra vida, gente, é um negócio sensacional. É só o ver de vai e o resto é só ida. Mas tem gente que não consegue avançar porque fica preso no passado, olhando para tudo aquilo que ficou para trás. Tem muita gente que Deus está querendo que você avance, mas o passado está te segurando. Eu não sei que passado é. Pode ser um trauma, uma decepção. Eu não sei. Eu só sei que o propósito de Deus é te fazer avançar, e o Satanás, o propósito é fazer o contrário, que você não ande. É assim que funciona. Então, quando eu olho o texto dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló, me parece que a Bíblia estava focada em dizer para você ter cuidado com o seu passado, ter cuidado com tudo aquilo que te aconteceu. Mas não é disso que eu quero falar, porque me parece que o perigo já não é de hoje, ainda que antigamente fosse mais escasso, fosse mais pontual. O que está paralisando pessoas no dia de hoje não é olhar para trás. O que está paralisando pessoas hoje é olhar para o lado, é olhar para o que está acontecendo na vida do outro, na casa do outro, no ministério do outro, nas finanças do outro. Eu preciso falar com vocês hoje sobre o perigo da comparação. Por quê? Porque para o diabo tanto faz para onde você olhe. O que a Bíblia quer é que você olhe para frente. E nós não estamos no tempo, querido, de nos preocupar com velocidade. Nós estamos num tempo de nos preocupar com direção. Não fique preocupado com velocidade não, porque hoje quem está andando, mesmo que seja devagar na direção, já dizia Almir Sater, ando devagar porque já tive pressa. E leva esse sorriso porque já chorei demais. Estou até cantando. Você consegue entender? Há uma preocupação de Deus em te fazer avançar, em fazer com que você rompa. Mas para isso, você vai ter que aprender a olhar para o lado, não, olhar para frente. Mas o tempo inteiro hoje, o propósito maligno é fazer com que você olhe para o que está acontecendo na vida do outro. Quando você começa a canalizar a sua atenção para ver o que está acontecendo na vida do outro, querido, você deixou de canalizar força para fazer as coisas acontecer na sua. Você está entendendo? Você tem que se preocupar por que as coisas não estão acontecendo na sua vida. E para isso você vai ter que aprender a usar a métrica que Deus tem para você. Porque o que você é único, o que Deus tem para você é só seu. Não tenta entender. Gente, não tenta entender o que acontece na vida do outro. Vai dar ruim. O Salmo 73, o cara mesmo já diz, depois você lê, que é o Salmo da comparação. Ai, meus pés quase vacilaram, quase tropecei quando ficava olhando para a vida dos outros. É mais ou menos assim, miserável do salmista fofoqueiro, prestando atenção no que está acontecendo na vida alheia. Porque presta atenção, quando você vence, ninguém pode destruir aquele que te deu vitória, mas pode fazer de tudo para que você perca. Por isso que o perdedor detesta o vencedor. Porque você, presta atenção, 3 horas da manhã, Jesus vem andando em cima d'água, todo mundo com medo, todo mundo com medo, todo mundo com medo. Quantas pessoas estavam com medo? Todo mundo. Alguém ainda grita, um infeliz, fantasma. Os caras só não correram porque estavam em alto mar, certo? De repente, Pedro diz, aí Jesus, deixa eu ir aí, poxa. Eu imagino um discípulo olhando para o outro. O Pedro quer ir? Deixa ele ir. Pedro sai andando em cima d'água, sim ou não? Perguntinha básica, quem é que foi atrás dele? Ninguém. E quando ninguém vai atrás dele, provavelmente o que eles queriam que acontecesse com Pedro? Afundasse. Porque quem não vai, detesta ver você indo. Quem não faz, detesta ver você fazendo. E pior, me parece que muitas coisas o diabo tem feito para fazer você olhar para o lado. Olhar para o lado para ver quem está vencendo e olhar para o lado para ver quem está perdendo. Para de olhar para o que está acontecendo na vida do outro e passe a olhar o que Deus quer fazer na sua vida. Descubra o que Deus quer para você. Ainda dá tempo dele fazer um incrível, sensacional a seu respeito. É assim que funciona. Quando nós olhamos para isso, o que nós vemos? Põe esse texto aqui, por favor. 1 Samuel 18:8. Então Saul se indignou muito e aquela palavra apareceu mal aos olhos e disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Presta atenção. O cara, ele é o monarca. Ele é o rei. Olha a posição de Saul. Olhe bem, ele é o rei de Israel. Mas quando você se compara com outras pessoas, sabe quem era Davi? Ninguém. Um menino. A única coisa que fez foi matar um gigante. Entra ele com a cabeça na mão. Mas quando ele entra com a cabeça na mão, ele é ovacionado. Lógico que ele é ovacionado. Ele acabou de matar o oponente. Mas aí o rei olha para Davi sendo ovacionado por aquelas mulheres e faz uma comparação entre o rei, um homem maduro, e um garoto, o dono da coroa, e um rapazinho. Porque quando você olha para o lado, você se inferioriza. Porque se você olhasse para o lado para dizer: poxa, até aqui me ajudou o Senhor, como é bom olhar e ver onde eu estava e onde eu estou hoje, que tem muitas pessoas piores do que eu. Mas não é isso que nós fazemos. Nós fazemos como Davi, como Saul fez. Nós olhamos e dizemos: o que falta para ele? Agora já ele vai ser dono do reino. Porque para ele deram 10 milhares e para mim só deram milhares. Por que é que nós, irmãos, ao invés de olharmos para quem éramos, o que fazíamos, onde estávamos e de onde Deus nos tirou, o que Ele fez por nós, onde Ele nos colocou, e ao invés de olhar para o lado, em lugares que você ainda não chegou e talvez nunca chegue, porque não é para você,
É para outra pessoa ocupar. Mas hoje, olhar para o corpo de alguém que não é você, te dá uma raiva, não dá? Ela é mais magra, ela é mais bonita, ficou melhor nela. Olhar para o carro do outro. Às vezes você tem um carrão para outro. Caramba, poxa, isso aqui é carro, e o seu? Carroça. O que eu vejo são pessoas que desvalorizam o que tem quando você olha para o lado. Se for para olhar para o lado, pelo menos olha para o lado para onde você estava, ou olha para trás, para ver quem você era e de onde Deus te tirou e o que Ele fez por você. Porque se o diabo pudesse, ele tinha te destruído, mas ele não te destruiu, porque a mão poderosa do Senhor está a seu favor. Nós precisamos focar, sabe? Para quem eu estou olhando? Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele está andando em cima d'água, o vento está soprando, e Pedro está lá, ó. De repente Pedro olhou para o vento, falou: caraca, mano, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo. O cara começa a afundar. Você não pode perder o foco. Aquele que há de viver, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós precisamos entender isso, certo? Quando nós perdemos o foco e olhamos, certo, para o lado, nós perdemos a base que nos sustenta. Então nós precisamos evitar comparação. Inevitavelmente, o tempo inteiro nós somos expostos a olhar para o lado. O que está acontecendo ali? E quando eu começo a fazer isso, irmãos, inevitavelmente eu paro de trabalhar para que as coisas aconteçam na minha vida, para fazer com que a história aconteça aqui comigo. Hoje eu vejo pessoas paralisadas, literalmente paralisadas, olhando para o negócio dos outros, para o ministério dos outros, para o casamento dos outros, para o que os outros estão fazendo, e inevitavelmente acabam perdendo noção do que Deus quer para elas. Deus quer fazer de você um vencedor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Depende de quem para você vencer? Para você vencer só depende de duas pessoas. De Deus e de você. De mais ninguém. Ninguém pode intervir nesse relacionamento entre Deus e você, se você não der legalidade para isso. Gente, eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Preste atenção. Quando Adão peca, Satanás introduz o pecado. E ali, inevitavelmente, ele se torna uma autoridade. Se você acha que tem ou não tem, ele não foi. Jesus não contradizeu, ou não contradiz quando ele diz assim: se o Senhor prostrado me adorares, eu te dou todo esse reino. Se o diabo tivesse mentido, Jesus tinha dito para ele o quê? Você não tem nada. Jesus disse? Não. O diabo é chamado de falso leão, sim ou não? Príncipe das trevas. Quando ele introduz o pecado no mundo, entenda, todo mundo sofre. O homem vai morrer e agora ele vai comer do suor do seu rosto. A mulher vai ter dores de parto e vai ser submissa ao seu marido. A serpente, ela vai comer do pó da terra e rastejar. A terra vai produzir espinho e abrolhos. Preste atenção, porque todo mundo sofre. E a terra sofre. A palavra espinhos e abrolhos inevitavelmente nos expõe a sofrimento, a lutas, a batalha. Aquilo que Jesus disse que no mundo teríamos aflições, a qual nós não teríamos no plano original. Mas lembra dos espinhos da terra? Que terra, pastor? Onde nós moramos. A sua terra, o seu mundo. O ambiente cujo qual você foi colocado para crescer, para prosperar. Lembra? Esse é seu mundo. Aqui nós temos diversos mundos. Por quê? Porque é o seu mundo, suas conexões, seus parentes, as pessoas que estão ao seu redor. Mas lembra de uma coisa, que você precisa lembrar disso para ser vencedor. Se a terra vai ter espinhos, isso dá uma determinação que o rei da terra, o príncipe dela, ou como queiram chamar Satanás nesse momento, ele tem um nível de autoridade. Mas todas as vezes que um rei era deposto, todas as vezes que um rei era vencido, a coroa do vencido ia para a cabeça do vencedor. E todas as vezes que a coroa do vencido ia para a cabeça do vencedor, tudo aquilo que pertencia ao rei vencido, a cada pássaro do reino, a cada árvore do reino, a cada gota d'água do reino, a cada pedaço de terra, a cada animal selvagem daquele reino, como a cada pessoa, a casa e tudo, agora passaria a ser desse rei. E aí eu preciso lembrar uma coisa que às vezes nós nos esquecemos. Quando Jesus vai ser crucificado, colocam uma coisa na cabeça dele, e você lembra o que é? Uma coroa de quê? E quando a coroa de espinho vai para a cabeça de Jesus, o que a Bíblia está dizendo é que Satanás está sendo destronado e Jesus agora controla todas as coisas. Não que não controlasse antes, mas quando nós entendemos isso, e eu acho que é isso que faz com que pessoas não olhem para o lado. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, tudo que temos, só temos porque o Senhor nos deu. O Senhor é bom. Jesus, quando estava aqui nesse mundo, ele disse: não há nenhum bom a não ser Deus. O Senhor é bom, misericordioso. Muito obrigado, Senhor, por nos dar mais uma chance. Nós não merecíamos, nós não somos merecedores, mas a sua misericórdia se renova, ela não se repete, ela se renova a cada dia. Muito obrigado, ó Deus, porque o Adão nos afastou do paraíso, mas Jesus nos colocou de volta nele. Toma as nossas limitações,
ó Deus. Toma nossa mente impregnada muitas vezes por valores, por uma cultura que se prende a coisas materiais. Ó Pai, nos ajude, porque até para acreditarmos no Senhor, carecemos do Senhor. Abençoa cada lar, a cada família, que a nossa casa não seja afetada pela morte. Leva-nos, ó Pai, por uma semana extraordinária. Leva-nos, ó Deus, por uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios. Continue conosco, Senhor, e que saiamos daqui hoje melhor do que entramos, e que na próxima vez assim aconteça, e que a cada dia vamos deixando um pouco de nós no Teu altar e levando um pouco do Senhor. Continua conosco nessa jornada, ó Pai. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: que Deus abençoe e vá em paz. Olha só, Jesus entra para defender uma mulher que ninguém defenderia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Ele é capaz de defender você de você mesmo. Você está entendendo? Que o seu erro não é uma fatalidade. Ele tem poder para recuperar você, para recuperar a sua história, para te colocar novamente no jogo da vida, para que você suba no palco e vá protagonizar suas próprias histórias. Se nós tivermos a sensibilidade e entendermos o que Deus quer fazer através de nós, eu acho que essa é a grande essência da caminhada cristã. Adquirir no Espírito Santo e na Palavra de Deus a sensibilidade para que se cumpra em nós o que Deus deseja fazer, segundo o que Ele planejou. Porque às vezes nós vamos nos relacionar com Deus e queremos que Ele faça o que nós desejamos. E a Bíblia é bem clara: os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se os planos de Deus não podem ser frustrados, se prepare para ver os seus. Porque entre os seus e o dele não vai ser frustrado, e você pode ter o seu frustrado. O que você precisa saber é que Ele sabe, conhece todas as coisas e que é o melhor para nós. Então, quanto mais rápido nós descobrimos o que Deus quer fazer, fica mais fácil. Eu tenho que te mostrar hoje que Deus, Ele quer mudar a vida de outras pessoas, e já faz isso desde o Velho Testamento. Quem acha que essa proposta da salvação para todo mundo, e olha para o Velho Testamento e ainda vê, ela parece um pouco travada, mas eu queria lembrar você que uma ex-prostituta chamada Raabe resolveu mudar de vida e sair de cima do muro, tomar uma posição, assumir uma postura, e entrou na genealogia do Filho de Deus. Olha só, pensa bem, alguém falasse: o senhor tem na sua árvore genealógica uma ex-prostituta, e Jesus ia falar assim: parente minha mesmo, longe, mas parente, passado esquisito, mas com futuro brilhante. Ele pega uma moabita chamada Rutinha, uma mulher extraordinária, certo? Ele vai salvar um sírio chamado Naamã e tantos outros. Então, pastor, o que Deus quer? Deus está querendo salvar as pessoas. Ele não manda ninguém para o inferno. Quem mandou a gente para o inferno foi o Adão. Deus está trabalhando para tirar. Ah, pastor, não acredito em inferno, morreu, acabou. É um direito que você tem. E muito mais do que salvar você, é isso que eu quero mostrar. Jesus quer usar você para salvar outras pessoas. Amém? O evangelho que para em você, ele é pobre. Essa é a grande verdade. E o que Jesus quer fazer? Pegar essa rede de relacionamento sua e usar você para salvar essa turma. É assim que funciona, ok? Ah, pastor, eu não me acho capaz. Isso não é problema para ele. Ah, pastor, eu sou tímido. Isso não é problema para ele. Que você precisa entender que esse negócio não tem a ver só com você. Tem a ver com a sua família, tem a ver com seus amigos, tem a ver com seus funcionários, tem a ver com a sua rede de relacionamento, com aquelas pessoas que você influencia. E é isso que eu quero mostrar a você. Esse poder que Deus te deu, te conferiu, para exercer um nível de influência sobre o seu network, aí, sua rede de relacionamento. E é muito importante nós entendermos que, se vamos lidar com Deus, temos que entender que Ele que dita as regras do jogo. Ele pode ir a lugares, abordar pessoas, tomar decisões que contrariaria, a nossa mente e as nossas escolhas. Ele entra em situações que ninguém entraria. Você olha para João capítulo 8, por exemplo, Jesus entra em cena num ambiente totalmente inóspito, onde ninguém entraria. Jesus entra para defender uma mulher adúltera, apoiada pela lei de Moisés, que deveria ser apedrejada. Quem contrariasse a lei do Moisés seria acusado de blasfêmio e levaria uma pedrada também. E Jesus entra em defesa de uma dona que, cá convenhamos, nem merecia, porque ela sabia que se adulterasse, morria pedrada. Por que adulterou?
Porque às vezes a gente sabe que tem coisa que vai levar a nossa vida para o buraco, mas às vezes o Satanás é tão astuto que nós fazemos aquilo que não deveria fazer. Agora a dona está lá seminua, indo para ser apedrejada fora da cidade, porque não podia tacar pedra dentro dos muros. No caminho alguém tem uma ideia genial de levar ela para bater um papo lá com Jesus, porque estava a fim de tacar a pedra em Jesus também. A cabeça deles é: vamos levar ela lá e vamos dizer: Jesus pode apedrejar ela? A lei do Moisés diz que pode. Se o senhor disser que não pode, a gente taca a pedra em você também. 2 coelhos com uma cajadada só. Ninguém ia se meter com a lei do Moisés e com a dona com a vida tão torta. O que eles não sabiam é quem era Jesus, o chefe dos crentes. Jesus está bem lá, ensinando a turminha, fazendo um discipulado, quando de repente jogaram a dona seminu. Falaram: aí Jesus, dona foi pega em flagrante. A lei nos mandou que taca a pedra nela, mas o senhor, o que o senhor fala? Jesus não falou nada. Aí o pessoal falou: fala Jesus, fala Jesus, fala Jesus. Aí ele levantou e falou assim: aí gente, fala uma coisa para tu. Estão a fim de tacar a pedra nela? Então aquele que não tem pecado dá a primeira pedrada, porque a lei do Moisés, que eles estão embasados, diz que só podia tacar pedra, o povo só podia tacar depois que as testemunhas oculares apedrejassem. Então eles que viram tinha que dar a pedrada. Eles tacavam a primeira, não podia ser uma testemunha só, e aí o povo depois vinha e matava. Só que Jesus disse: atire a primeira. Ele não está falando com todo mundo, está falando com quem viu. E aí ele disse: atire a primeira quem não tem pecado. Baixou e voltou a escrever. Aí o furdunço aconteceu, porque todo mundo se conhecia, ficou um olhando para o outro, esqueceram da mulher adúltera e ficaram olhando para as testemunhas oculares. Não vai tacar não, irmão? Taca a pedra, pô. Eu vou tacar depois de tu, porque eu não vi, mas tu viu. Ele falou: eu vi, mas tu escutou o que ele falou? Não pode ter pecado. Nem sei o que eu vim com essa pedra aqui, nem sei. De repente taca, não taca? Quem é que taca? Será que taca, não taca, taca, não taca? Alguém deve ter perguntado: quem teve a ideia de trazer essa mulher aqui? Vamos dar uma pedrada nele, porque eu ia tacar a pedra na dona e agora a pedra virou inútil. Todo mundo jogou a pedra fora, todo mundo. Olha só, Jesus entra para defender uma mulher que ninguém defenderia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que ele é capaz de defender você de você mesmo. Você está entendendo? Que o seu erro não é uma fatalidade. Ele tem poder para recuperar você, para recuperar a sua história, para recuperar a sua reputação, para te colocar novamente no jogo da vida, para que você suba no palco e vá protagonizar suas próprias histórias. Não vai ganhar o Oscar principal, mas dá um de coadjuvante, já tá bom demais. Todo mundo jogou a pedrinha fora, todo mundo. Ficou só Jesus e a mulher, até os discípulos. Jesus levantou, só estava ele e a mulher, e falou: ué, dona, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou: ninguém, Jesus, porque todo mundo tem pecado, Jesus, todo mundo tem. Jesus deve ter falado o quê? Todo mundo não. Todo mundo não, que tem alguém aqui que tem moral para apedrejar você. Moral para te apedrejar eu tenho. Eu só quero te dar mais uma chance. É isso aí. Glória a Deus. Então Deus está querendo usar você para mudar a história das pessoas que estão ao seu redor. O texto que lemos diz que já era tarde quando Jesus disse que quer ir para o lado leste do mar da Galileia. As 10 cidades pagãs estão lá. O discípulo não costumava frequentar aquele lugar porque era crente, e crente tem uma dificuldade para lidar com o pecador. Se não seguir o modelo, se não tiver na caixinha, certo? Esse dia minha esposa falou assim: Cláudio, a igreja tá meio bagunçada. Falei: tá bagunçada? Por quê, querido? Você viu uma menina com cabelo azul, vermelho? Eu falei: ué, filho, seu cabelo é louro? Ela falou: claro que não. Eu falei: então, você não pintou de louro, amarelo? Então de amarelo pode pintar, de azul. Aí ela ficou quieta, né? Jogou a pedra fora. Se não cumprir o protocolo, os crentes costumam se atrapalhar. Os discípulos não estão entendendo o que Jesus quer fazer no meio de pecador. O que ele quer fazer do outro lado? Já era tarde, já estava escurecendo, o discípulo já estava cansado. Marcos utiliza um advérbio de tempo, e sendo já tarde, Jesus falou: eu quero ir do outro lado. Fazer o quê? Quero ir. Mas o que é? Tem um pequeno grupo? Tem nada. Eu estou a fim de dar um pulinho lá do outro lado. Vamos embora. Botou a turma dentro do barco e foi. Ele e os discípulos que não estavam entendendo nada, porque às vezes é assim. Você tem que entender que com Jesus, ou você obedece, ou você se lasca. Botou todo mundo e falou assim: vamos para o outro lado, passemos para outra margem. Ele foi dormir. Por quê? Porque ele já falou, o papel dele ele já fez. Gente, passemos. Vou deitar aqui, vocês passam e passemos, porque eu estou junto. Já falei, passemos, vocês trabalham e levam o barco e vão para o outro lado. E quem é que vem? Tempestade. Deixa eu falar uma coisa para tu que é crente. Pensa num troço com fartura na vida do crente. Tempestade. Pensa. Mal sai uma, já entra outra. Já vem assim em sequência. Pastor, que luta.
Então deixa eu falar, todo mundo enfrenta dificuldade, sim ou não? Então, querido, não tenha medo da tempestade não, deixa ela vir. Cristo disse assim, ó, eu venci e vocês vão vencer também. Então não tenha medo do que vai encontrar no percurso. Você tem que ter força para lutar. Para com essas palhaçadas de, acabou. Pastor, me desiludi com o meu namorado, não quero mais saber de homem. Homem é tudo igual. A senhora nem conhece os homens tudo do mundo, já está falando que é tudo igual. Então a senhora está muito rodada, entendeu? Mas não, o que é? Um trauma faz com que pessoas interrompam a sua caminhada. Querida, a vida é dura para quem é mole, certo? Os discípulos estão lá enfrentando problema, o que é que nós vamos fazer do outro lado? E Jesus está lá dormindo. Quando de repente, alguém vai lá nele e diz, Jesus, acorda aí. Foi lá com ele para o Senhor, nós vamos morrer afogados. O negócio de ir para o outro lado não vai rolar. Jesus levantou, ficou em pé, falou para o vento, cala a boca agora, vento. Cala a boca aí. Ô mar, eu não quero nem marola, é piscina. Aí ficaram olhando um para cá do outro. Falou, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estão querendo saber o que é que eles vão fazer do outro lado. E o que que Jesus quer? Alcançar uma influência. Jesus quer alguém para fazer propaganda dele. Porque propaganda é a alma do negócio, gente. Você lembra quando o reino de Ezequias está cercado pelo rei Senaqueribe, filho de Tiglade? E agora não tem rota de fuga, aquela situação toda. E aí o Ezequias chama o profeta Isaías e diz, Isaías, vamos falar com Deus aqui, meu filho, que a chapa tá quente. O negócio tá doido, certo? Tá igual o Rio de Janeiro. O negócio tá difícil. Vamos orar. E aí eles falam com Deus, Senhor, olha aí o Senaqueribe, ameaçando o Senhor, ameaçando eu. Deus envia um anjo. Quantos anjos? Um só. Deus falou, um anjo, dá um pulinho lá e resolve a parada, mata só valente, não mata covarde não. Aí o anjo fazia assim, ó. Quem enfrentava morria, quem corria salvava. Por quê que o anjo não matou o covarde? Porque se mata todo mundo, quem é que conta para os outros? Os anjos, os covardes saíam correndo nas nações vizinhas, chegava lá assim, ó. Aí Ezequias não tem dinheiro, não tem exército, mas tem um anjo lá, meu filho, exterminador do futuro. Um anjo, rapaz, o anjo mata tudo, irmão, mata tudo. E alguém deve ter falado, um anjo só? Eu disse, irmão, se tem dois eu não saio vivo, na verdade. E aí todas as nações vinham a Ezequias e diziam assim, Ezequias, falei para Senaqueribe não mexer contigo. Falei, Ezequias não é a casa, Ezequias é um homem direito. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. As adversidades, elas vão vir, sim ou não? Mas nós vamos vencê-la. Se prepare, querido, não reclama não. Os problemas vão vir sim, e é em meio aos problemas que nós vamos ver a manifestação da glória do Senhor. Os discípulos estão amedrontados ali, quando de repente Jesus repreendeu tudo e eles chegaram do outro, aí acabou, desceu do barco. Eu imagino a felicidade. Nossa, graças a Deus. Qual que fundou, hein, Mateus? Você sabe nadar, Mateus? Você é cobrador de impostos? Nem sei. Quando eles estão ali, olha lá para frente, vem correndo na direção deles um cara todo machucado, pelado e gritando. Mal acabou a tempestade, já vem um cara peladão. Eu imagino os discípulos falando, é difícil andar com Jesus, hein? É uma aventura atrás da outra, nem do susto nos refizemos. E lá vem o cara gritando. Quem é o camarada? Um dos caras mais conhecidos, um influencer. Todo mundo sabia quem era o maluco. Por quê? Porque ele era famosérrimo. Por quê? Porque andava pelado, atacava os outros, era esquisito. Você tá entendendo? Ele era quase um youtuber da época. Um cara que todo mundo conhecia. E que tinha uma vida terrível, que ninguém podia consertar. O que Jesus pensou? Se eu mudo a vida desse cara, eu mudo a vida do local onde esse cara está inserido. Você está entendendo? Deus te chamou para mudar a sua vida. Para quê? Para mudar a sua casa, para mudar seus amigos, para mudar seus negócios, para mudar as pessoas que estão ao seu redor. O mundo cujo qual você está inserido não será mais o mesmo depois que Jesus estiver em você. É assim que funciona. Se você entende isso, minha casa, querido, sua casa não muda porque você vai para casa sozinho. Chega em casa, você com Jesus. Hoje eu vou para cá com Jesus, acabou o culto, Jesus vai comigo. Chega em casa, vai no canto. Falei, Senhor, chegamos aqui, ambiente inóspito, os inimigos estão espalhados. Um está deitado ali no sofá, os outros estão dentro do quarto. Tem uma sogra morando lá nos fundos. Então tá tudo dominado. E você vai lá dentro da sua casa, querido, e diz que agora aquele ambiente pertence ao Senhor dos Exércitos, que ali é morada dos anjos. Vai no travesseiro daqueles filhos seus, bota uma unção lá naquele travesseiro e profetiza que aquele menino pertence ao Senhor, que a vida dele vai mudar. Vai no travesseiro daquele marido da senhora, ela não sabe onde estava com a cabeça quando disse sim, e vai lá e diz, Senhor, é ruim, mas é meu, muda.
querido, o ambiente tem que mudar quando nós chegamos. Jesus está olhando e dizendo o que é. Eu vou mudar a vida de um camarada. Que camarada é esse? Um indivíduo que ninguém queria. Mas o que ele é? Ele é um influenciador. E quem é esse cara hoje? É você. Não estou te chamando de endemoniado, não. Ainda que ser endemoniado não é nem tão ruim. Por quê? Porque quando o cara tem demônio, nós expulsamos o demônio, o cara conserta. O ruim é quando o cara é ruim e não tem demônio. Pensa, como é que nós expulsamos? Sai você de você mesmo. Pensa. Você está rindo, mas é sério. O camarada está lá, todo mundo sabe quem ele é. E ele vem na direção de Jesus. O discípulo olhando e pensando, o que nós viemos fazer aqui? Nossa. Aí o cara chegou e falou, que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar. Jesus falou, como é que é seu nome, querido? Ele falou, meu nome é Legião, porque nós somos um montão. Jesus falou, não quero saber a quantidade, sai desse menino agora. Sai agora dele. Aí o demônio falou, a gente pode entrar nesses porquinhos que tá assim, tinha 2.000 porquinhos dando um rolezinho. Aí Jesus falou, nos porquinhos pode, é só sair dele. Aí os demônios saíram e entraram nos porquinhos e jogaram os porquinhos do precipício. Os porquinhos morreram tudo. Aí quem chegou na cena? Quem cuidava dos porquinhos. E falou, vocês viram os porquinhos que estavam por aí aqui assim? Tinha uns porquinhos aqui agora. Alguém falou assim, ó, o matador de porquinho é aquele lá, ó. Só que agora, preste atenção, o cara que tinha demônio estava vestido, estava limpo, estava são e estava conversando. Esquece os porcos. Tem um homem ali que ninguém podia fazer nada por ele e que agora esse homem está transformado. E aí o pessoal vai para a cidade e diz, sabe o maluco? Não é mais maluco. Sabe o pelado? Não é mais pelado. Pare e pense. Olhe bem, a notícia chegou lá que tinha um camarada com a vida totalmente contrária, que ninguém nunca pôde fazer nada por ele. E esse indivíduo era conhecido. As pessoas, quando o viam passar na rua, sabiam quem ele era. As pessoas sabiam que ele era uma ameaça para a sociedade. As pessoas sabiam que ninguém queria se relacionar com ele. Ele era um vivo, vivendo com mortos, pois ele morava nos sepulcros. Ele se feria, ele gritava, ele atacava pessoas. Ele era basicamente um irrecuperável. E de repente Jesus chega naquela região onde não tinha um crente, onde nenhum de seus discípulos tinham condições de desempenhar uma função de sucesso. E Jesus enfrenta uma tempestade, a incredulidade dos discípulos, a hostilidade do povo daquela região, simplesmente para ter um encontro com um homem que nós não sabemos nem o nome dele, porque às vezes o estilo de vida acaba se complicando tanto que o que nós recebemos sobre nós é um título pejorativo, é o caloteiro, o mentiroso, o fofoqueiro, o promíscuo. Quando olhamos para esse ambiente, não dá para entender o que Jesus está querendo com aquele homem, que ninguém daria nada por ele. Agora aquele homem está limpo, sentado conversando com Jesus, e Jesus então diz, eu vou embora daqui. Eles não me querem. Aliás, eles não querem nem a mim e nenhum dos meus discípulos. Eu sou rejeitado aqui. E Jesus então vai sair daquele ambiente. Quando ele vai sair, o homem diz assim, eu gostaria de ir com o Senhor, Jesus. E Jesus disse, não, comigo você não vai. Você vai ficar aqui. E você vai mostrar para toda essa nação 10 cidades pagãs, Decápolis. Você vai mostrar para este povo quão grandes coisas fez o Senhor por você e como Ele teve misericórdia de você. Eu estou indo embora, mas eu vou deixar você aqui. Quem é você? O ex-endemoniado? O ex-louco? Quem é? Como é que vão acreditar nesse camarada? Não é de hoje que nós sabemos que as pessoas não gostam de gente que consegue mudar. Não é de hoje que nós sabemos que pessoas têm muitos problemas com quem resolve viver uma vida direita. Por isso que muitas vezes você diz assim, pastor, eu não faço nada, pastor. Eu lá no trabalho, eu trabalho direitinho, eu chego no horário, eu faço tudo certinho, eu desempenho a minha função e eu estou sendo tão perseguido. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com você? Todas as vezes que você faz o certo, você passa uma mensagem para quem está fazendo errado, que é possível fazer certo, que é possível ser honesto, que é possível ser direito. Ser certo, inevitavelmente, vai incomodar as pessoas. Quando nós olhamos agora, Jesus disse para esse homem, você não vai comigo, você vai para a sua casa. Você vai para os seus, você vai mostrar para eles, não é falar, porque em casa nós não pregamos com Bíblia, em casa nós pregamos com vida. As pessoas que estão ao nosso redor não querem saber o quanto nós conhecemos de Bíblia, eles querem saber o quanto a Bíblia transformou a nossa vida. É assim que funciona, porque a nossa família é a nossa primeira congregação, é a nossa casa. Eles têm até, porque preste atenção, se ele mudou de vida, todo mundo sabe que ele é um ex, e esse é o problema. Quando você é alguém que viveu uma vida ruim lá atrás e agora tem uma nova conduta, sabe o que as pessoas falam? Fica de olho nele. Fica de olho. Já, pau que nasce torto,
Nunca se endireita. Mas se você sempre foi gente boa e um dia falhou, sabe o que as pessoas falam? Nunca confiei. Tinha alguma coisinha. Credibilidade. Jesus mudou a vida deste homem, é verdade. Ele estava nu e agora está vestido. Ele era um louco e agora está são. Ele era um perigo à sociedade e agora está oferecendo perigo para as estruturas do inferno, porque ele chega naquele local com o poder de Deus. Mas quem é que vai dar crédito para ele? Quando você vai começar uma nova vida, aprenda que um período vai ter que ser gasto com um descrédito de gente que não vai acreditar que você mudou, porque você tem passado, e nós não podemos mudar o passado de ninguém. Isso aqui não tem a ver com Chico Xavier. O que nós podemos é influenciar futuro. Amém? Quando o Eliseu manda a viúva pedir vasos emprestados, não interessa o que tinha no vaso, é vaso vazio. Se tinha cachaça, se tinha homossexualidade, se tinha violência, não interessa o que tinha. O que interessa é o que vai ter agora. Entendeu? Esvazia o vaso e deixa que eu enche, eu coloco unção, e agora ele vai ter uma nova finalidade, vai ser cheio de mim e não do mal que estava antes. Jesus está dizendo para você hoje: você jogou seu crédito fora, sua credibilidade no seu casamento, para com seus pais, para com seus filhos, para com o comércio, para com a vida cristã, você jogou fora. Mas hoje eu vou devolver você ao jogo, eu vou colocar crédito para que você possa ingressar novamente e mudar seu futuro. Você está conseguindo entender? Nós precisamos entender isso.